Ok. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat shalom a todas, a todos. Acho que não tem nenhum homem, não, né? Acho que nunca teve. Hoje nós estamos aqui para trazer a palavra, né, nesse Shabbat. A profeta continua em São Paulo, tá? E ela não tem data para voltar. Ela está fazendo um tour, né, de pregações com o apóstolo Éder, e ela pediu para eu estar trazendo essa palavra aqui. E nós viemos de um congresso maravilhoso que teve em São Paulo, 4 dias, né, no carnaval, carnaval não, feriado do carnaval, e nós utilizamos esse feriado para nos alimentar, e olha, foi tremendo, foi impactante, foi, é, levantou todo mundo, palavras muito fortes, palavras de avanço, e eu vou estar falando um pouquinho aqui a respeito do que foi falado lá, bem rápido, e depois nós vamos entrar numa palavra da da apóstola Valnice Milhomes, que é uma palavra, ela postou, né, já está no YouTube, e ela colocou intercessão profética. E como nós fazemos parte, né, os filhos ministeriais da profeta Andréia, nós fazemos parte de uma torre de oração, de intercessão. E eu estava lá no congresso e falei com a profeta, profeta, essa seria uma ótima palavra para levar para as meninas, né? Ela falou assim, isso mesmo, bom, bora lá, pode começar a anotar aí. Aí nós combinamos e eu vou estar trazendo essa palavra, amém? Então vamos orar, pedir ao Senhor para que Ele possa colocar aqui os anjos dele. Senhor Pai, em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade tremenda que o Senhor tem dado aos teus filhos de falar da tua palavra, de trazer, Senhor, direção, alinhamento, de acordo com o teu espírito. Obrigada, Pai, mais uma vez, pela participação daquele momento tão forte que foi naquele congresso em São Paulo. E ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, direciona que a minha boca possa estar sendo usada como ferramenta, como instrumento nas mãos do Senhor para trazer alinhamento, direção a todas nós nesse ano, Senhor, tão importante para a nossa nação, para o povo de Deus, e que o Senhor esteja à frente no controle de tudo. Eu peço em nome de Jesus, com muito temor e muito tremor e com muita responsabilidade para trazer essa palavra aqui agora. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. Olha só. No congresso teve vários pregadores, né? Então foi o Tiago, que era o pastor daquela igreja, a igreja foi a Live Church, lá em Alphaville, e uma igreja muito bonita, muito arrumada, muito novinha. Eles estão nessa igreja há 3 meses. E eu fiquei assim chocada quando eles disseram que eles tinham apenas 1 ano e 3 meses de igreja. Só isso. E conseguiram realizar, né, um congresso daquela magnitude. Eu fiquei, assim, muito feliz, alegre, agradecida a Deus, porque pessoas que estão se colocando na presença do Senhor, o Senhor está fazendo avançar, e muito rápido, muito rápido. E eu peço que essa unção de rapidez, de aceleramento esteja sobre nós. E eles profetizaram isso sobre nossas vidas lá. Nós estamos trazendo aqui para multiplicar, para dividir com vocês. Multiplicar e dividir multiplicar a unção e dividir o conhecimento, né? Então foi o Tiago, que era o pastor da igreja, o Davi Rebolo, o Pablo Chaves, o Pablo Chaves é filho do Rony Chaves, a Valnice Milhomes, o José Garrido, e foi assim, o céu. Desculpe, mas a gente fica aleluiada, sabe? Eu estava falando com as meninas que depois, um dia depois, a minha filha foi me buscar lá em São Paulo, já era
9 horas da manhã, e nós fomos orar para poder viajarmos, né? Menina, o Espírito veio e eu comecei a tremer, comecei assim, sentir um poder. Falei, meu Deus, o óleo está aqui ainda. Aleluia! E foi assim que nós saímos de lá, tá? Foi desse jeito. E até hoje eu ainda não diminuí muito, não. Eu estou eufórica. Mas eu dou mais uma vez, para quem está entrando agora, shalom a todas. Oi, Fanny, bom dia, Shabbat Shalom. E vamos começar agora a falar só um pouquinho. Não vou falar de cada um, mas eu vou falar só um pouquinho do que foi falado lá e depois eu entro na palavra. Amém? Deixa eu ver o chat aqui. Não, agora eu não consigo. Bom, vamos lá. Foi falado sobre odres novos, que nós deveríamos trocar os nossos odres, né? Porque está chegando um vinho novo. Está chegando, não. O vinho está sempre ali. Nós é que não estamos tendo condições, entendimento para poder aproveitar isso. Então, temos que romper com velhas estruturas, como Cristo fez com os fariseus. Existem muitas velhas estruturas, muitas igrejas que não estão tendo o alcance a esse novo, entre aspas, né, do que o Senhor está derramando sobre nós. Então, não podemos acostumar com a unção antiga, nós precisamos de unção fresca sempre. E por isso precisamos renovar o odre, né? Para receber o novo de Deus. Foi falado sobre tesouros velhos, tesouros novos, e parece que tesouros velhos faz parte da unção velha, mas não é não, tá? É outra coisa tremenda também. Falando sobre a igreja profética, com experiências com Cristo, e o Davi Rebolo trouxe uma coisa muito legal. Ele falou que em cada geração Deus traz uma nova unção e manifestação diferente para a transformação da terra naquele tempo. Isso foi tremendo, ele discorreu sobre isso, e eu anotei tudo, está tudo anotado, e se eu tiver uma outra oportunidade, eu vou falar com vocês sobre isso. O reino está sempre em movimento. Essa narrativa e essa internet, essa comunicação que tem passado para a gente só coisas ruins, nos dá a impressão que o reino de Deus está perdendo. Não está, não, tá? Porque a internet, a comunicação, ela só coloca coisas ruins, ela só evidencia aquilo que a cultura da época ou a cabeça deles querem. Mas o reino está em movimento. Nós estamos sem informação, mas os profetas todos falaram que a quantidade de pessoas que estão se entregando a Jesus na Índia, em Honduras, na Indonésia, em países que antes não se tinha essa abertura, é absurda. Inclusive, eu vi um post ai, meu Deus, como é que ele chama? Ah, esqueci o nome. Ele é famoso aí, é um homem de Deus, falando que os muçulmanos estão tendo sonhos com Jesus, e uma muçulmana teve um sonho que Jesus se apresentava para ela e falava assim, mostrava um rapaz para ela e falava assim, esse aqui, eu sou Jesus, e esse aqui vai te levar, vai te ensinar como é que chega a mim. E aí ela acordou e ela foi, eu não me lembro mais aonde, e ela encontrou essa pessoa. E ela chegou, virou para ele e falou assim: Eu sonhei com você. Nossa, eu fiquei toda arrepiada agora. Eu sonhei com você e Jesus falou que você iria me mostrar ele. Aí ele falou assim: Ele falou isso? Ah, então tá, vamos lá. Então, são experiências que estão vindo para nós, mas que a informação não chega até nós, e nós estamos tendo uma noção equivocada do que está acontecendo. E esse congresso falou muito sobre isso.
O Senhor anda na legalidade. E essa legalidade está ligada ao exército. E ele falou muito sobre os 5 ministérios. Não tem crescimento se a igreja não respeita os 5 ministérios, não conduz a igreja, não caminha, não flui nos 5 ministérios, que é apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista. Então, foi falado muito sobre isso. O José Garrido fazia muitos decretos, e ele fez muitos decretos sobre as nossas vidas, ministrações, limpando-nos, preparando-nos para nós assumirmos um novo posicionamento diante do Senhor neste ano. O ano que já começou, né, que é o ano do calendário gregoriano, 2026, e o ano do calendário bíblico, que vai começar agora em Nissan, que é do 8.757, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, depois eu vejo isso. E ele falou para nós ativarmos a unidade. Então, foi novas estruturas, revelações frescas, odres novos, vinho novo, romper com o que era antes para viver um novo tempo que o Senhor está trazendo, principalmente neste tempo que estamos às portas de Jesus Cristo voltar. E se ele voltar agora, aleluia. Se ele voltar daqui a 5 anos, aleluia. Se ele voltar daqui a 10 anos, estaremos prontos, porque nós estamos tendo tempo para nos preparar como exército, e isso é muito importante. Agora, por isso, eu vou trazer agora uma palavra que a profeta, e toda hora eu chamo ela de profeta, a apóstola Valnice trouxe, e para nós orarmos alinhados com o trono, com o céu. E foi muito forte. Ela fez muitas ministrações, ela foi a que mais ministrou lá. Então, ela foi fazendo ministrações que uma estava preparando para a próxima, mas não teve continuidade, assim, eram novos assuntos, novos temas, mas ele avançava para o nosso crescimento na oração. Vocês me entenderam? Então, eu vou trazer aqui agora a intercessão profética, mas tem outras que ela continua. Ela falou sobre como que se faz decreto, como que se faz a intercessão profética, como que se ora alinhado com o céu, e isso tudo como é que eu vou dizer? Nos transforma. E uma coisa muito interessante que ela trouxe é o seguinte: a informação é importante. A informação, o crescimento, o avanço, a mergulhar na palavra, não tem como mudar isso. Mas a informação, ela tem que estar associada à revelação. A informação, ela traz crescimento no nosso intelecto e prepara a gente para poder estarmos sabendo o que fazer para chegar na revelação. Mas a revelação, ela nos alinha. Então, eu diria que a informação é um preparo essencial, e nós temos que ter. Como? Mergulhando na palavra. Foi muito falado, batido muito, que as pessoas que não leem a Bíblia, mas ler a Bíblia está associado a estudar. A Bíblia não foi feita para ser lida, ela foi feita para ser meditada. E o que é meditar? Meditar é estudar. Quando você vai meditando, você vai entendendo, você vai chegando perto do Senhor, você vai entendendo como o Senhor pensa, como ele age, como ele faz o caminho, como ele traça toda a nossa direção. Ele é perfeito, mas você tem que estudar para você chegar nessa revelação. Por quê? Porque a palavra é uma revelação. Deixa eu tomar um golinho de água. Então, não tem como desassociar os dois, né? E
Então, a informação é importante, mas a revelação, ela que vai fazer com que nós oremos de acordo com o céu. Nós não vamos orar de acordo com a informação. Nós não vamos acessar o céu dessa forma. E eu vou falar aqui como é que faz, tá? É uma aula, gente, pedagógica. É mais para ela falou assim: eu sou mestre. Então ela traz slides, ela faz todo um PowerPoint em cima daquilo, como mestre, como professor faz. Então eu vou estar fazendo a mesma coisa, mas nós não tivemos acesso ao PowerPoint dela. Tirei algumas fotos e tudo, mas eu não vou estar colocando aqui. Porém, eu vou estar lendo. É a aula que ela deu. Então hoje eu vou estar lendo muita coisa, mas eu vou estar explicando, amém? Então vamos lá, olha só. Em primeiro lugar, ela falou assim: olha, tudo que eu vou falar aqui é um condensado. Ela ainda falou assim: eu vou fazer uma salada para poder conseguir em uma. Ela não falou, em uma ministração, dar todo um conhecimento básico sobre intercessão profética, que é muita coisa. Aí ela disse que era nós olharmos nas séries dela, que ela tem uma série de intercessão profética e uma série de como emitir decretos. E cada aula que ela dá é mais de 1h30. Então, são várias aulas. Geralmente são 10, 12 aulas. Então, não tinha como ela colocar tudo. Então, o que ela fez é o que eu vou passar para vocês. Amém? Só um pedacinho. Porque eu montei a aula e a aula que ela deu lá, muito rápida, foi quase 2 horas. Não tem como passar tudo. Então, eu vou passar a primeira parte, tá bom? Nós governamos pela oração. Ela já tinha feito uma pregação dizendo sobre nossa autoridade e o poder que Deus nos deu na cruz. Então, essa é a continuidade da última pregação dela. Então, nós já tínhamos entendido isso. E o Senhor nos chamou para governo, para ter autoridade. E nós temos acompanhado o apóstolo Éder, nos preparando, né, nessa estação de inverno para começar o ano na guerra, né? No ano o ano bíblico, com todas as 4 estações dele, e essa estação de inverno, ela é uma estação de preparação. Então, ele vem explicando para nós sobre essa situação, e ela está colocando aqui que depois dessa preparação, e durante também, né, nós temos que entender que nós governamos através da oração, da intercessão profética, porque quando nós fazemos essa intercessão profética, nós estamos falando aquilo que o Espírito Santo está falando com a gente. E essa autoridade foi dada para os filhos. Os anjos queriam fazer esse trabalho, mas o Senhor deu para nós, filhos, que fomos enxertados na videira verdadeira. Nós somos os gentios, né? Porque Jesus veio para os seus e os dele não receberam. E por conta disso, nós fomos escolhidos por Deus para sermos adotados pelo Abba. Oh, glória, aleluia! E nós temos acesso a isso. Então, essa é a nossa responsabilidade. Então, agora eu, Dulce, estou falando. Ela também falou sobre isso, mas eu vou falar aqui com as minhas palavras. O mundo, ele anda de acordo com aquilo que a igreja faz. É sempre assim. Vocês lembram que na Bíblia, né, está escrito que quando Israel estava com Deus, ele tinha paz. Aí passava 40 anos com um rei que fazia o que o Senhor dizia, obedecia, e tinha paz em Israel. Aí entrava outro rei, aí acabava com tudo aquilo, e aí a paulada vinha, as guerras vinham, Israel era derrotado, era uma
coisa horrorosa, e foi nessa subida e descida, até que chegou lá em Babilônia, que eles tiveram que ser escravizados, cativos da Babilônia, para ver se voltava, né? Então, Babilônia foi um juízo de Deus para o povo dele. A mesma coisa acontece conosco, aqui na Terra. O mundo caminha de acordo com o que a igreja deixa. Então, essa é a nossa responsabilidade muito importante. Tem o tempo de Deus? Claro que tem. Tem as liberações, sim, mas tem o posicionamento. Por quê? Porque a palavra do Senhor, Jesus, diz que a unidade, ela é a partir de dois. Duas pessoas. Ele falou, e quando dois estiverem juntos em unidade, orando pelo mesmo propósito, ali eu estarei. Então, se Jesus é a terceira pessoa, meu Deus, não precisamos de mais ninguém. Ele é poderoso, foi ele que conquistou, debaixo dos pés dele está todo o restante, todo o principado, toda a potestade, está ele expôs publicamente sobre eles, ele triunfou. Então, se ele está conosco fazendo três, olha o poder que nós temos. E o que eu quero dizer isso? Que o inimigo, ele não tem esse poder. Ele precisa de muitos, de uma egrégora, de muitas pessoas, de muitos filhos do mal para poder fazer algo conosco, contra nós. E nós precisamos de poucos. E mesmo assim, poucos não estão fazendo o que precisa. Então, por causa disso, nós precisamos nos posicionar e tomar o nosso lugar para poder fazer essa autoridade, esse governo que foi dado a nós, ser estabelecido na terra. Porque o Senhor preparou isso para a gente desde em Gênesis, desde Adão e Eva. Amém? Nós somos oficiais de justiça do Supremo Juiz. As decisões partem do juiz. Quem é o juiz? O juiz é Deus. Claro, ele está lá no trono. As decisões partem dele, mas nós somos oficiais de justiça. As decisões são dadas a nós, porque olha só, o juiz aqui no nosso tribunal terreno aqui, ele decreta, ele bate o martelo, mas quem leva a justiça é o oficial de justiça que bate lá na porta da pessoa. Então, nós somos esses oficiais de justiça. Amém? Nós somos aqueles que carregamos os seus decretos e levamos o destino. Levamos o destino de quem? Do Senhor. O destino do Senhor para nós. Então, nós carregamos os decretos do Senhor através de sermos oficiais de justiça de Jesus, do Senhor, do juiz. Em Jó 22, 27 e 28, eu vou ler aqui, que ela baseou essa palavra toda nesses dois versículos. 27, Jó 22, 27 e 28. Está escrito assim: tu farás a tua oração a ele, e ele te ouvirá. Essa aqui é a King James Fiel 1611, tá? Tu farás a tua oração a ele, e ele te ouvirá. Também decretarás uma coisa, e ela lhe será estabelecida. Olha só, a luz brilhará sobre os teus caminhos. Olha o poder que nós temos. Nós faremos. Nós somos quem estaremos decretando. E por isso tem que saber como é que faz. Amém? A intercessão profética, temos a visão do sobrenatural. Gente, não existe intercessão profética no natural. Por isso ela é profética. Então, interceder junto com Jesus, porque olha só, a palavra diz que Jesus vive lá no céu agora e ele está intercedendo por nós, não é verdade? Então, se ele está intercedendo e ele está no trono junto com o Pai, ele sabe o que o Senhor quer.
Então, o que acontece? Eles são a Trindade perfeita. Nós temos o Espírito Santo. Então, Jesus, Deus e o Espírito Santo são Deus e eles sabem aquilo que precisa orar. Então, Jesus passa para o Espírito Santo e nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, vamos receber. Ela falou assim que o Espírito Santo cochicha na nossa mente, no nosso espírito, aquilo que precisa ser orado. E isso que nós vamos aprender. É a diferença entre intercessor comum e intercessor profético. Quem é o intercessor comum? Intercessor comum é aquele que faz as orações baseadas na informação. Ele intercede em cima de uma lista, em cima de uma pauta, em cima de um evento. Ele intercede em cima de uma necessidade de uma pessoa. Mas todos nós somos chamados a interceder, a sermos parceiros de Jesus e do Espírito Santo na intercessão. Jesus, ele está ocupando este lugar como intercedor de todo mundo, intercessor. Então, mais uma vez, nós nos colocamos em oração, mas se nós continuarmos a orar conforme a nossa cabeça, que é baseado em informações, nós não estaremos intercedendo profeticamente. Nós não estaremos alinhados com o céu, sabe? Isso é muito sério, porque a palavra também diz que o Senhor nos escuta, mas o Senhor, na palavra, quando ele diz isso, ele já parte do pressuposto que nós somos quem o Senhor morreu para nós sermos, governadores com autoridade. Então, tudo que está escrito na palavra é para nós assimilarmos e praticar. Então, uma pessoa pode falar, então quer dizer que Deus não escuta a nossa oração? Escuta, mas vai ter realização? Ela vai trazer na terra aquilo que precisa acontecer? Aí ela falou o seguinte, tem muitas pessoas que não vê resultado das suas orações. É porque ela não está orando conforme o céu. Ela está orando baseado na cabeça dela. Ela está orando baseado no achismo dela. Palavras da Valnice, tá? Não sou eu que estou falando, não. E aí, nós também temos esse ofício de intercessor, porque nós temos o legado de Jesus, que nós seríamos nação profética, geração eleita, povo escolhido, né? Ali em Pedro está escrito isso, e tudo aquilo que nós está decretado na palavra, para que as promessas aconteçam, é entendido que nós já compreendemos isso. Então, tem muita gente que fala assim, não, na palavra diz que o Senhor escuta todas as nossas orações. Mas agora a gente está entendendo que tipo de oração que Deus está falando. Amém? Deus não está falando de oração da nossa cabeça. Deus está falando da oração profética. Ele está falando daquela oração das pessoas que têm revelação do céu, que está unida com o Senhor, com Jesus Cristo, orando a mesma coisa. Então, ela também falou assim, é um privilégio nós sermos parceiros de Jesus e do Espírito Santo na intercessão. A intercessão profética não visa as informações, mas ela recebe comunicações, porque se Jesus vive para interceder, há uma intercessão que está rodando no céu. E é essa intercessão que nós temos que acessar. Mas o Espírito Santo é Deus. E ele está no céu, mas ele está em nós também. Então, quando nós entramos nessa ligação com o Espírito, aí ela falou dessa forma, ele cochicha dentro de nós aquilo que Jesus está orando. Oh, glória! Isso é muito forte, muito revelador. Então, o que acontece? Nós começamos a orar na terra o mesmo que Jesus está orando no céu. Aleluia! E assistidos pelo Espírito Santo.
Isso é verdadeiramente o sobrenatural da intercessão profética. Então, muitas pessoas falam que são intercessores que têm revelação. Eles não têm revelação, eles têm informações. Porque aí ela colocou uma coisa muito interessante a respeito de como nós estamos orando pela nação, né? Eu vou falar daqui a pouco. Não é uma oração que alguém me pediu um assunto, uma pauta. Não é essa oração profética. Essa intercessão, como eu já falei, é uma intercessão baseada em informações. Nós somos parceiros do Espírito Santo e fazemos parte de uma equipe intercessória do Espírito Santo, de Jesus e da sala do trono. Então, para isso, eu tenho que estar disponível o tempo inteiro. Eu tenho que estar. Aí a gente entende aquela palavra que fala assim: orai sem cessar, né? Essa é uma das coisas que eu vivia perguntando, meu Deus, como é que ora sem cessar? É o tempo inteiro? Não, é o tempo inteiro estar alinhado, ligado nas coisas do céu. E aí, outra coisa que eu lembro, outro versículo que eu lembro aqui. Eu estou lembrando disso aqui agora, ela não falou não, tá, gente? Isso aí é da minha cabeça. É, que o Senhor, quando nós fazemos as coisas do reino, as outras coisas nos serão acrescentadas. E aí eu entendo, porque enquanto nós estamos, oh glória, acessando o céu em todo o tempo, você pode estar ali, nós mulheres, lavando a louça e tal, mas estamos falando com o Senhor, oh, Senhor, que coisa boa, lembrando, né, da palavra, hoje o meu devocional falou sobre isso, o que o Senhor quer falar comigo? Você faz as coisas ao mesmo tempo. E você canta um hino e de repente o Espírito Santo traz uma revelação para você. Isso é orar sem cessar. Isso é estar ligado com o céu. E é assim que nós temos que estar para podermos avançar. E é dessa forma que o inimigo vem nos paralisar com os ataques. E uma das grandes formas que ele nos paralisa é a tristeza, é a decepção, é você esperar de pessoas, você ter expectativa em pessoas. Nós não devemos fazer isso, e é o que a gente mais faz, né? Nós falamos, não, meu filho não vai fazer uma coisa dessa comigo, exigir, e sempre é aqueles que estão ao nosso redor. Não, minha amiga não vai falar dessa forma comigo, não. E quando ela fala, você fica triste, você desanima e você paralisa, porque a tristeza paralisa. Por isso, ó, outro versículo que o Espírito Santo está falando. E tá ótimo. O que é a nossa força? A nossa força é a alegria do Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Olha só, a gente não entende essas coisas quando está escrito assim, e agora a gente percebe que o Senhor dá códigos para nós, porque quando a gente está alegre, a gente não deixa o inimigo nos paralisar com tristeza. Então, vamos tirar nossa expectativa de pessoas, vamos colocar nossa expectativa no Senhor, na palavra, nas promessas, que é tudo de ótimo. Amém? Vamos lá, continuando. Eu me empolgo e aí daqui a pouco não dá mais tempo. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Esse negócio aqui tá um minutinho. Ai, meu filho. Ajuda. Ai, tá caindo. Eu tô sem cabeça. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Faz comigo, não. Minutinho, gente. Já tá indo. Vai ter que dar. Foi. Tá lá pra cima, mas tá dando pra ver, não dá? Então vamos lá. É uma visão sobrenatural, há uma direção profética e há uma confiança espiritual. Isso também é tremendo. Então, a direção profética é uma orientação que precisa e estratégia, tanto para o presente quanto para o futuro, através de revelação. Essa é a direção profética, né? Nós já falamos sobre isso. Visão sobrenatural é uma capacidade de ver além das esferas naturais.
para os reinos celestiais através do Espírito Santo. Então, é uma visão sobrenatural. Nós não vamos acessar a intercessão profética pelo nosso natural. E 3, você tem uma confiança espiritual, porque você tem segurança e certeza para a jornada através de conexão constante com o céu. É isso aí, não é o que a gente faz, é o que os outros fazem com a gente, aqui no chat está falando, verdadeiro. Então, aí ela começa a falar assim, eu sempre oro assim, Senhor, o Senhor nos constituiu guerreiros e atalaias. E ela falou sobre o chamado dos atalaias. Deus capacita o seu povo profético, aqueles chamados para vigiar sobre a muralha, como em Abacuque, com dotação especial. Então, os atalaias, eles eram dotados de uma forma sobrenatural para que eles pudessem ser os guerreiros, com visão de águia, para enxergar quando o inimigo estava vindo, para ver além das esferas naturais e penetrar nos reinos celestiais. Então, o povo de Deus, naquela época, eles tinham como é que fala? Os muros, né, as muralhas de proteção, e em cima daqueles muros ficavam os atalaias. E esses atalaias, eles eram escolhidos e eles eram ungidos para terem uma visão além daquilo que eles podiam ver naturalmente. No natural e no espiritual, porque agora nós não precisamos mais estar em muralhas de cidade, mas nós estamos nas muralhas espirituais como atalaia, fazendo guerra, não é? Para o inimigo ser derrotado. Nós passamos para o exército o que está acontecendo. Então, nós temos que ter uma visão sobrenatural alinhada com o Espírito Santo para saber o que está acontecendo, o que o céu quer que eu ore, porque o céu sabe o nosso passado, presente e o nosso futuro. E por isso é que Deus nos levantou como cabeça e não por cauda, porque ele já deu todas as armas, toda a palavra, toda a orientação para que nós pudéssemos ser profeticamente usados por ele sempre para vencer, para vitória, para conquistar, tá bem? Então, quais são os pontos principais? Sentinelas e servos, que são aqueles que são chamados para orar. Nós temos que lembrar que a atitude de oração baseada nas promessas de Deus. 2. 3. Não podemos descansar. O inferno não descansa, Satanás não descansa. Nós temos que ter persistência na intercessão. Então, é sem descanso. Aí ela falou assim, ó, não tem férias, não tem aposentadoria, é para sempre. E 4, nós temos que ter propósito. Que Deus cumpra as suas promessas até que Jesus venha, até que o reino dele seja estabelecido. Então, é até a volta de Cristo, ou a gente encontrar com Cristo, né, quando ele nos recolher. Então, essa é uma intercessão profética e muito forte, e que nós não temos noção do poder que ela tem, da autoridade que nós temos quando a utilizamos e meu Deus, da consequência que ela produz aqui no mundo natural. É tremendo. Essa é a intercessão que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E imagine você fazendo isso em unidade. Por isso é que a igreja tem poder. Por causa de toda essa forma que o Senhor preparou para nós em unidade, para irmos com o exército dele, com Jesus Cristo sendo nosso general e aniquilar todo o inimigo. Nós temos esse poder. Aleluia! Esse padrão de operação requer uma vida consistente, conectada com o céu. Nós já falamos sobre isso. Então, os pré-requisitos para aqueles que são chamados intercessores. Ninguém pode verdadeiramente, aí ela pega pesado. Ninguém pode ser um intercessor verdadeiro, pegar um manto de intercessão da igreja, sem primeiro abraçar a exigência de uma consistência
constante comunhão com o Senhor, com Deus. Então, os intercessores, eles têm a responsabilidade de ter a palavra do Senhor bem dentro deles, a ação do Espírito Santo, eles têm que ter a responsabilidade de jejuar, de fazer propósito, de estar alinhado com a igreja, de não ser um só de forma nenhuma, não podem. Nossa, eles contaram coisas tremendas lá, de pessoas que foram fazer uma intercessão sozinha, foi muito forte. Teve pessoas que perderam filhos por conta de não estar alinhado, por conta de estar sendo franco atirador. Então, eles falaram muito sobre isso. Não pode fazer sozinho. Tem que fazer intercessão alinhado com um grupo, com intercedores, com duas pessoas, que nós já sabemos que duas já é uma unidade. Eles ainda frisaram isso. Amém? Muitos hoje afirmam, né, que tem grande revelação, mas não tem. Eles têm informação. Toda revelação, olha a diferença da informação para a revelação. Ela traz mudança, ela traz transformação, ela traz alinhamento. Toda revelação. A informação não traz isso. Porque se a informação trouxesse isso, os padres estavam tudo virando crente, né? Porque eles têm que conhecer a Bíblia para poder pregar. Eles têm Bíblias iguais à nossa, tem alguns livros a mais que nós não temos. Mas eles têm informação. Então, outros pastores de igrejas imensas que estão aí, né, fazendo tantas coisas fora da vontade do Senhor, também têm informação. Então, não tem revelação, porque eles não são transformados. Só a revelação traz transformação. Olha a diferença entre os discípulos de Deus antes do Pentecoste para os apóstolos de Deus depois do Pentecoste. Eles foram transformados, né? Pedro fez um monte de coisa errada, né? Judas traiu Jesus. Todos eles tiveram dias ali de conturbados, de dúvidas. Depois do Pentecoste, não mais. Eles foram ali os grandes atalaias do Senhor que levou o evangelho para todo o restante do mundo. Então, é essa transformação que o Espírito Santo, lá de Pentecoste, que está em nós hoje, e olha, gente, eles já faziam coisas sem o Espírito Santo, hein? E nós já nascemos com o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia! Nós só temos que ativar, né? Porque todos que nascem no pecado, mas aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor, ele já está com o Espírito Santo dentro de nós. Então, vamos ativar o nosso espírito para se alinhar com o Espírito Santo. Aleluia! E o que é a informação? É uma luz para a mente. Nós vamos orar pela vinda da profeta ao Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo um exemplo, né? Nós estamos fazendo um pensamento, um combinado com as filhas da profeta Andréia para trazê-la para o Rio de Janeiro. Ela mora muito longe, ela mora em Rondônia, então nós estamos tentando, né, vamos nos mover em unidade para trazê-la, pagando os custos dela. Então, essa é a informação que nós temos. Então, nós vamos orar para que isso venha a ser estabelecido aqui na Terra. Mas essa oração é uma forma, essa oração vai ser em cima de informação. Qual seria a forma de revelação sobre essa situação? Senhor, abre o nosso entendimento da revelação de como nós vamos conseguir fazer isso. Qual é a porta que nós temos que abrir para que isso se estabeleça aqui de acordo com a tua vontade? Fala para nós como devemos orar. E aí nós vamos nos prostrar diante do Senhor e o Espírito Santo vai trazendo, como ele traz as coisas assim para nós. Simples assim. Mas tem que estar juntinho ali com Deus, com o Espírito Santo. Vai ter um evento em 25 de abril, lá em Brasília, que eles vão passar a semana lá para orar pela nação do Brasil, né? E a Valnice falou sobre isso e ela estava convidando todo mundo para ir. Mas ela falou assim: essa é a informação que vocês têm, orem pelo evento.
Agora, intercessão profética pelo evento, vocês vão perguntar ao Senhor como que ele quer que você, porque cada um tem um dom. Então, o Senhor é específico para cada uma das pessoas, para cada um dos seus filhos. Então, cada um ele vai dar uma direção para orar profeticamente. Isso é a igreja, né? Isso são os 5 ministérios. Isso é ter uma igreja alinhada com a orientação da palavra do Senhor. E aí ele vai falar para você como que você vai orar para que aquele evento possa ser estabelecido na terra e dar bom, e fazer com que tudo aconteça da forma que o Senhor quer. Você já pensou se todas as pessoas que forem para lá tiverem essa orientação e conseguirem orar durante antes do evento, durante o acontecimento do evento, o que vai acontecer de ruim? Nada. O Senhor vai estar lá com um exército pronto para ele agir. E aí os céus se abrem e Brasília vai para a terra. O Planalto acaba. O Senhor vem com o mover dele e acaba com toda aquela corrupção. Então, esse é o poder que nós temos. Amém? Nós podemos fazer isso, gente. Não é impossível, tá? Porque se ele não me revela, eu vou orar o que está na minha cabeça. E o que está na minha cabeça não vai dar, tá? Então, o que você está orando por esse governo? Aí é aquela hora que eu falei que ela falou uma coisa engraçada sobre o governo. Gente, o que vocês estão orando pelo esse governo atual do Brasil? Aí todo mundo começou a, né, pensar assim, a ela, porque vocês têm que orar com o coração, vocês têm que orar com o espírito, porque se eu tiver que orar com a minha cabeça, eu vou pedir para Deus, mata todo mundo. Aí todo mundo riu, né? E ela falou, não podemos fazer isso. Aí todo mundo, meu Deus, descobri que eu estou orando por informação. Isso eram os apóstolos, os profetas, todo mundo lá falando a mesma coisa. E todo mundo fala, gente, nós não podemos continuar orando por informação. Nós temos que ter revelação do céu para orar por esse governo. E aí, nessa brincadeira mesmo, né, nós vemos que nós estamos realmente orando por informação, tá? E nós precisamos parar de orar na carne e orar deixar de orar com a alma. Como que a gente sabe? Que sou intercessora. Olha, todos nós somos chamados para intercessores. Todos nós. A Bíblia falou que Jesus, ele morreu na cruz para que nós tivéssemos acesso à sala do trono, que tivéssemos acesso ao Santo dos Santos, como o povo de antigamente, antes do Pentecoste, não tinha, mas nós temos. E para quê? Para nós termos comunicação com o Senhor. E essa comunicação para interceder. Porque esse é o nosso legado aqui. O que nós estamos fazendo na Terra? Como que nós podemos acessar o governo? Eu falei aqui no início, através da oração. Então, todos nós temos o chamado de sermos intercessores. Agora, nós temos que escolher se nós vamos ser intercessores comuns ou intercessores proféticos. Qual que é a diferença? O intercessor comum vai demorar muito tempo para realizar aquilo que ele está orando. O intercessor profético, não, porque ele vai estar unido com o Senhor e aquilo que o Senhor quer que ele ore vai acontecer. É por isso que acontecem os milagres, é por isso que os homens de Deus, naquela época, na palavra do Senhor, abria mar vermelho, ia para a fornalha e não morria. Então, todo mundo tem esse chamado. O que nós temos que fazer? Mergulhar em todos os livros que falam sobre o profético, como que faz. Aqui mesmo, na série da profeta, vocês viram que ela é profeta, da apóstola Valnice Milhões, ela ensina. Amém? Então, voltando aqui. Como eu falei, a revelação traz transformação. Então, se suas orações ficam aquém do alvo, e não estão produzindo fé, é porque você está sem estoque. É muito legal quando ela fala também sobre isso. Tá faltando estoque. Aí ela falou assim, você quando vai lá na Shopee para fazer comprinha, você quer um produto, e quando você vai clicar lá, fala assim, estoque esgotado, não tem estoque.
Aí você fica decepcionado, né? Então, o que se espera das minhas orações? Decepção. Então, você ora, 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 ora e aquilo nunca acontece. Então, é porque você está sem estoque. Então, fora do estoque espiritual. Infelizmente, este é o dilema de muitas vidas cristãs, pois nossos inventários pessoais, como que ela falou? O inventário, o nosso estoque pessoal, espiritual, está esgotado. Nós não temos bala na agulha. O nosso caminhão está sem areia, espiritualmente falando. Então, temos que estar conectados ao fornecedor celestial, gostei dessa palavra, cujos bens estão sempre fluindo, mantendo nosso inventário, nosso estoque de revelação power, cheio, lotado. Então, a conexão com Deus vai manter o nosso caminhão cheio de areia, vai manter a nossa vida espiritual atuante, fluida, para que nossas orações tenham resultados. Como que nós vamos buscar isso? Ela colocou resposta para tudo, gente. É uma aula mesmo. Eu fiquei assim, aleluia. Meu Deus, que oração. Tem pouquíssimo tempo. Conhecê-lo intimamente, receber instrução e guardar a sua palavra, retornar ao Todo-Poderoso, remover a iniquidade. Ai, meu Deus, ainda tem 2 páginas para falar. Eu vou ver se eu consigo abreviar. Eu vou fazer igual ela fez lá. Ela estava falando, né? Aí os rapazes do som, né, da adoração, levantou, ela falou assim, não, me disseram que eu tenho mais 20 minutos, eu ainda vou continuar falando. Foi muito engraçado. Aí eles desceram assim, meio sem jeito, né? E ela continuou falando, depois que eles subiram novamente. Como que conhece intimamente? É só sobre isso que nós vamos falar agora. Familiarizar-se, fazer as pazes com Deus, sujeitando-se a Ele, e a prosperidade te alcançará. Cultivar intimidade. Meus amores, minhas queridas, minhas amadas, o que é intimidade? Intimidade é você chegar e conversar. Nós conversamos com nosso Pai através da oração. Nós temos que cultivar essa intimidade, porque na maioria das vezes nós chegamos para orar, a gente despeja um monte de coisa, uma lista, Senhor, isso, Pai, por favor, aquilo, Senhor, ser comigo, assim, Senhor, e pronto, acabou, e você vai embora. Que intimidade que é essa? E às vezes essa intimidade dura minutos. Não, essa oração não chega ao céu. Infelizmente, eu tenho que concordar com a Valnice, né? Esse caminho está errado. Não há como sermos intercessores proféticos ou comuns, trazer mudança e transformação sem vivermos na presença de Deus, gente. Nós temos que saber falar com o Senhor. E nós nem sabemos orar. Então, nós temos que aprender a orar. E como é que aprende a orar? Mergulha na palavra, procura livros, tem um monte de livro, procura as lives, as séries da profeta, lá vou eu de novo, da apóstola Valnice Milhomes, como mestre, ela é mestre, ela sabe ensinar, e ela é detalhista, você vai aprender a orar, tenho certeza, eu conheço as séries dela, ela é tremenda. Segunda coisa, oi. Dulce, na verdade, a Valnice Milhões, ela é profeta também, porque ela iniciou muito no ramo profético quando ela iniciou o ministério dela, né? Ela não ensinou então tá, com vertente ela só. também é profeta, é verdade. Ela é Verdade. profeta Obrigada, também. obrigada. E ela foi Segunda coisa. desenvolvendo isso. Amém. Mas eu vou ver se eu falo o nome mais forte dela, que é apóstola. Segunda coisa, como que nós recebemos instrução? Aceita a orientação que vem da boca de Deus. Andar nessa realidade é obedecer a palavra. Mais uma vez, mergulhar na palavra, né? Em João 2,6 está escrito assim: se estamos em Cristo, devemos andar como Cristo andou. Amém? Jesus viveu, como que ele viveu? Respeitando e obedecendo princípios divinos. Gente, o mundo espiritual, ele é direcionado por princípios.
no Salmo 119, ele ensina o que é preceito, o que é estatuto, o que são juízos, o que são mandamentos, o que são, o que mais, Kelly? Me lembra aí. O que são todas as coisas relacionadas à palavra. E isso é muito bom para nós, porque nós vamos entendendo os códigos que o Senhor vai nos dando. É o maior capítulo da Bíblia, ele tem 145 capítulos, se eu não me engano, ou 150, não sei. E o Salmo 119, ele fala só sobre a palavra. Ele fala sobre as letras hebraicas. Ele é feito de uma forma totalmente diferente. Ele é feito por acrósticos de 8 linhas e cada acróstico começa com uma letra hebraica. Todas as linhas. Ele é sobrenatural. Nós não temos noção disso porque nós lemos ele em português. Mas no hebraico, todas as linhas de cada acróstico é com uma letra. Então, o Salmo 119, por exemplo, do 36, nem me lembro agora, o 42, 37, 39, 40, 42, do 40, não sei, é uma letra. Então, todas as linhas daquele capítulo ali, daqueles versículos, eles começam com a mesma letra, Vav, se for o Vav. Se for a letra Beit, todos começam com a mesma letra. Então, olha o cuidado de Deus para mostrar para a gente. Estudem a palavra, tem códigos, tem ensinamentos preparados e separados para aqueles que buscam, para os filhos. Então, nós temos que mergulhar e aprender. Amém? Os princípios divinos que Jesus seguia, ele ouvia o Pai. Jesus só falava o que o Pai falava, ele só falava aquilo que ele ouvia que o Pai falava. Então, e também ele ouvia, ele falava o que o Pai falava e ele ouvia o que o Pai falava. E ele só falava. Então, olha o que você está falando. Cuidado com a sua boca. Jesus não falava nada de errado. Ele não falava nada para que Satanás não tivesse nada dele nele. E que ele não tivesse nada de Satanás dentro de Jesus. Então, a palavra, nós vamos dar conta de toda a palavra que sair da nossa boca, tá? E ele só fazia o que via o Pai fazendo. Então, falar e fazer tudo precedendo o Pai. Agora, o terceiro jeito de aprender como que busca. Isso tudo eu estou falando para aprender como que busca a intercessão profética, você entender como que se faz oração profética. Guardar a sua palavra é o terceiro. Não adianta eu tomar conhecimento, eu preciso olhar para as Sagradas Escrituras e entender que ela é inerrante. O que é isso? Ela não tem erro, ela é perfeita. E receber o rema, ela existe no Logos, nós vamos ler no Logos, mas aquilo que transforma é o rema, é aquilo que está escondido para nós, é aquilo que a boca de Deus quer soprar dentro do nosso espírito, para que o nosso espírito seja ativado e para podermos ser filhos, governadores, autoridade nessa terra que nós vemos aqui. Viemos, porque é para isso que nós estamos aqui. Aquela palavra incondicional, revelada, ativada pelo tempo de Deus em nosso coração. Quarto, retorno ao Todo-Poderoso. Quando voltar, nós vamos entender que como nós não fazemos isso, gente, eu estou me colocando também. A palavra, para quem prega, é primeiro para nós, tá? Eu não estou dizendo que eu sou a poderosa nem nada. Todo mundo lá enfiou a carapuça e recebeu essa cajadada, porque nós não estamos fazendo conforme nós temos que fazer. Nós estamos muito aquém. E ela está nos orientando para nós acelerarmos e chegarmos mais rápido para sermos esse remanescente fiel que nós nascemos para ser. Amém? Então, quando nós, vocês, retornarmos ao Senhor de forma mais intensa, nós seremos edificados.
Mas se nós afastarmos da prática e da injustiça e do pecado, nós precisamos nos afastar disso. Nós temos que ter dependência de Deus para cada movimento. É isso aí, Daniela. Ela tem um chamado, ela tem um canal perfeito. E olha só, nós não vemos resultado por falta de foco, por falta de estratégia. Por quê? Porque quem dá a estratégia é o Espírito Santo. E o que ele deu para a gente? Ele deu uma armadura. E o que aquela armadura quer dizer? Ah, eu vou colocar agora um capacete na cabeça e ficar com a minha cabeça protegida. Não, 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 não. Tem toda uma linha profética sobre o que quer dizer o capacete da salvação. O capacete da salvação tem a ver com a mudança de mentalidade, com a transformação para nós pensarmos como Sião. O capacete da salvação nos mantém com da nossa mente conectados ao reino para impedir que o capeta, o capiroto, desculpa, o inimigo venha lançar dardos inflamados aqui na nossa mente, porque ele não lê a nossa mente, mas ele joga flecha, ele joga palavras. Ah, mas se fosse você, eu fazia assim. Ah, mas olha só aquele menino. Ah, mas ela falou esquisito com você. Isso é o inferno tentando te paralisar. Então, o capacete da salvação, ele tem todas essas coisas, esse poder para nos livrar. É uma arma, gente. Então, todas as partes da armadura é uma arma sobrenatural. Vai estudar o que cada uma quer dizer para você se blindar como guerreiro e atuar na batalha sem ter retaliação. Amém. Ai, ai. Tô terminando. E aí, quando nós temos uma intercessão que exige essa unção precisa sobre nossas vidas, nós temos uma visão que ela chama de 20 por 20 do Espírito. Eu chamo isso de, ela disse, né? Recepção cristalina e clara da parte do Senhor. Aí vem as revelações. Aí nós andamos profeticamente. Aí nós falamos assim, não, pode fazer porque Deus falou que é para fazer. Ou então, não está na hora. Ou então, vamos só até aqui. Daqui para frente é em outro tempo. Essas palavras, assim, contundentes, fortes, com toda certeza, só vem através da revelação. E os filhos de Deus precisam dessa revelação para não dar passos errados, para não cair em armadilhas, para não fazer conforme a cabeça deles, mas para ter dependência do Senhor, para continuar sendo vitoriosos, porque só assim que a gente alcança a promessa. Tá vendo que é uma coisa conectada à outra? É desse jeito, a Bíblia é toda conectada. Ela é tremenda, ela é maravilhosa. E a última coisa, remover a iniquidade, que fala do pecado geracional. Pecado geracional, gente, é aquela maldição hereditária que muitas pessoas dizem que não existe, mas existe sim. Então, se você ainda não acredita em pecado, em maldição hereditária, eu peço que você ore, peça ao Espírito Santo para te mostrar o que a palavra fala sobre isso e tem formas de se livrar disso, tá? Porque só sobrenaturalmente nós vamos nos livrar de pecados de 4 gerações passadas, porque Deus falou assim na palavra dele, que ele vê a iniquidade de 4 gerações para que eles, sobre a vida dos filhos, dos netos, né, de 4 gerações, mas ele traz a bênção de 1000 gerações. Então, 4 gerações amaldiçoou, mas 1000 gerações abençoou. Então, nós temos 1000 gerações para falar sobre nós, que são uma bênção hereditária, mas também temos 4 gerações para falar que é uma maldição hereditária. Então, nós só vamos acreditar na bênção? E por que nós não vamos acreditar na maldição? Se lá em Deuteronômio 28 estava escrito isso, não é? Então, por favor, alinhe-se com o Senhor. O pecado em nossas vidas, ele abre a porta para o espírito de morte, não só físico, como também espiritual, sobre famílias e sobre ministérios. Isso é geracional.
Então, Deus não vai nos ouvir. Eu tenho que andar em santidade. Eu não posso confrontar o mal vivendo no mal. Então, ela ainda falou assim: eu não posso tomar um café com o diabo de manhã e querer confrontá-lo à tarde. E final, guardando os portões. Amém? O que você ouve são os portões da nossa alma. Então, olha o que você está vendo, olha o que você está escutando, olha o que você está falando, olha a televisão, a mídia traz só notícia ruim para nós ficarmos cheios, com aquela decepção, com aquelas coisas ruins, isso faz mal. As músicas, foi muito falado lá sobre música, principalmente música dita gospel de choração. Eles falaram que é para a gente parar com essas músicas de choração, que produz tristeza, decepção. E aí ela até falou algumas lá, eu não vou falar aqui agora, não. Para nós falarmos corinhos de guerra, de levantar todo mundo para guerrear. Nossa, cantamos um monte de músicas lá, só de músicas de poder, de autoridade, de palavra, de vitória, de conquista. Isso foi muito bom. Nós temos que ter autoridade espiritual na proporção da nossa vida de santidade. Você quer autoridade? Então, vive em santidade. Você vai ter, na balança, você vai ter uma autoridade do mesmo tamanho, do mesmo peso que você tem de vida em santidade. Essa é a autoridade que você vai ter. As duas são equilibradas. Amém? E é isso. O pecado rouba o óleo, nos tira o poder, nos tira a autoridade, e não podemos servir a dois senhores. A pureza espiritual não é opcional, nós somos chamados para ser santos. Amém? E eu quero deixar essa palavra com vocês, e quem puder, né, está aí, pegue agora o seu pão, o seu vinho, seu suco de uva, que nós vamos fazer a Santa Ceia aqui agora. Enquanto eu tomo água, vocês pegam aí. Ok? Vamos lá? Podemos? Então, gente, podemos começar? Então, vamos lá. Olha lá. O apóstolo Paulo, ele escreve em Coríntios, descrevendo a instituição da ceia do Senhor. E Jesus, na noite que foi traído, ele destaca, o apóstolo Paulo, né, a quebra do pão, né, o partir do pão, que é o corpo dele, e o cálice de sangue, o cálice de vinho, que caracteriza o sangue, a nova aliança, como um memorial, um anúncio da sua morte até que ele volte, até que ele venha, né? Então, vamos ler aqui, que é 1 Coríntios 11, 23, 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. Nós temos que entender que esse pão representa o corpo de Cristo, e naquela passagem da Páscoa, o Senhor deu orientação para que fosse comido todo o cordeiro, porque o cordeiro simboliza Jesus Cristo, o pão é a palavra, né? O pão é a força que nós temos para continuar nesse mundo, porque foi ele que se entregou na cruz, e a autoridade que nós temos é pelo poder dele. Então, é com muito tremor, é muito temor,
que eu estou fazendo isso, que é a primeira vez que eu faço isso, gente, nunca fiz. Mas a profeta falou que era para fazer e nós vamos obedecer. Então, nós vamos comer agora esse pão, tendo a consciência, não que isso aqui é o corpo de Cristo verdadeiro, não é nada disso. É o que ele representa, é o que ele significa nas nossas vidas. Amém? E nós vamos comer Jesus inteirinho, a palavra dele inteirinho, ele é o Verbo vivo, encarnado. E para que nós possamos sermos alimentados com esse pão maravilhoso, para continuarmos avançando e levando esse evangelho do reino a todos que nós conhecemos, estabelecer aqui na nossa terra, com autoridade de governantes, que nós fomos direcionados e constituídos por Deus. Amém? Então vamos comer esse pão maravilhoso aqui. Como o seu pão. Aleluia. Aleluia. Da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, é a nova aliança que ele trouxe sobre nós, muito mais forte, muito mais contundente, porque agora nós temos o Espírito Santo e a nossa responsabilidade é muito maior nessa nova aliança. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque isso significa o sangue dele derramado na cruz. É esse sangue que está sobre nós quando nós nos apresentamos no trono, na sala do trono do Senhor, porque o Senhor não vê os nossos pecados. Oh, glória a Deus! O Senhor vê o sangue de Jesus que nos purifica, nos cura, nos justifica, nos estabelece como filhos de Deus, adotados como pelo Abba. Então vamos beber esse sangue poderoso, que é só por causa dele que nós estamos aqui na terra sem sermos consumidos pelos nossos pecados. Mas a nossa busca pela transformação é tremenda, tem que ser tremenda e ela vai acontecer nas nossas vidas porque nós temos promessas no sangue de Jesus. Vamos beber o sangue de Cristo através desse vinho, desse suco de uva. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Nós estamos alimentados, direcionados para a nossa nova semana, esse portal maravilhoso de Shabbat aqui. Uma coisa, o Espírito Santo me deu uma palavra lá naquele congresso, naquela igreja, naquela situação. Nós estávamos num período, né, de carnaval, onde a cultura do homem levanta altares para Satanás, onde são feitos ali rituais, entregas, onde vidas são ceifadas, onde tudo aquilo que o inimigo ensina àqueles que o seguem fazer para destruição da família, destruição do casamento, destruição das crianças, o ataque sobre as crianças, enfim, tudo de ruim. Mas ali, dentro daquela igreja, naquela estrutura, naquele congresso, o Senhor aprove a ele a providenciar um Shabat, uma ilha, um descanso para todos aqueles que estavam ali, para levar a multiplicação daquele pão que estava sendo derramado, aquela unção que estava sendo derramado para nós, a todos os outros. Oh, glória a Deus! Que nós pudermos abrir nossa boca e falar. Então, ali, nós estamos dentro de um descanso do Senhor, um Shabat, preparado para aqueles que ouviram o chamado e estiveram lá, que puderam estar lá. Nós fomos muito abençoados, nós fomos muito óleo sobre a nossa cabeça, e a nossa responsabilidade agora é fazer com que nosso ano seja produtivo, assim como o Shabat traz a produtividade da próxima semana e daquela que nós passamos. Então, nós
decretamos, declaramos que o nosso ano vai ser diferente, vai ser direcionado, porque nós vamos buscar a intercessão profética das nossas vidas nesse ano, para estarmos orando e a realização das promessas descerem aqui na terra, no natural, porque nós vamos estar intercedendo sobrenaturalmente. Nós vamos aprender a acessar o trono e as realizações, as consequências da palavra do Senhor sendo estabelecida aqui na terra. Oh, glória! Aleluia! Somos guerreiros e para isso nós nascemos. Em nome de Jesus, a bênção desse Shabat esteja sobre vocês. Amém? Amém? E amém. Amém. Beijo Glória a grande Deus. para vocês, queridas. Desculpe o tempo, mas foi o máximo que eu consegui. A gente está no Shabat, o Shabat é o tempo do Senhor. Amém, Olha, amém. eu sei que de repente isso aí, mas a gente está no tempo do Senhor, o Shabat é do Senhor, amém? E a gente já tá mesmo, né? Vamos orar decretando que nesse tempo nada foi roubado, nada foi tocado. Nós podemos ter o privilégio de estar lá no Congresso, né? Como a Dulce falou. Eu creio que foi isso mesmo, foi um tempo de esconderijo no Senhor. Mas eu creio que todos vocês que estão aqui, os que vão assistir depois esse Shabat, todos vocês estavam debaixo da palavra, que vocês estão escondidos no esconderijo do Altíssimo. Enquanto as trevas estavam profetizando os seus decretos, o Senhor é o selo e o decreto de cada um de vocês. Não se enganem. Bondade e misericórdia os acompanham todos os dias. Vocês não estavam expostos de uma maneira assim, soltos, vulneráveis, né? Vocês não estavam. Nem vocês que estão aqui no Shabat, nem vocês que vão assistir depois, vocês não estavam. Creiam, creiam. Pega essa palavra que a Dulce falou. Creiam que o Senhor foi o maior dos intercessores aqui na Terra. E ele já havia intercedido por vocês. Ele já sabia que nessa data de carnaval, todas as datas, vocês estariam passando nesse céu terrível. Então, vocês estão guardados, tá? Vocês não ficaram assim, mas a gente não estava lá, a gente como então? A gente estava no limbo? Não, vocês estavam no Senhor. Amém? E o Senhor já sabia que a Dulce ia ter palavra e ia abençoar vocês, como se vocês estivessem lá também. Tá bom? Amém. Deus E semana abençoe que vocês. vem, se a profeta tinha me pedido também para fazer o Shabat semana que vem. Se for assim mesmo, eu vou estar trazendo mais um pouquinho da palavra da Valnice. Amém? Beijo grande para cada uma. Deus abençoe o restante desse Shabat, que nos dá o descanso, né? E a semana que começa, em nome de Jesus. Amém, Shabbat Shalom. amém. Shabbat Shalom.